E aí pessoal, tudo bem galerinha? Bom, hoje vocês vão começar a ver os sólidos geométricos, tá? Beleza? E vão começar com prismas e pirâmides. Então a gente vai falar exatamente desses dois sólidos, tá? Que vocês precisam entender muito bem a figura do sólido. Por quê? Porque quando a gente faz um desenho, tá? Então vamos começar a falar aqui de prismas. É uma coisa importante que vocês precisam entender. Claro que a maioria vai ser fácil, mas acreditem, eu conheço gente que até fazia faculdade comigo, que se confundia muito quando a figura de aparecia a figura de um sólido, uma figura tridimensional, tá? Por que isso? Porque quando você faz um desenho aqui no plano, então aqui eu estou com uma tela branca na minha frente, é um plano, né? Só tem duas dimensões. Então a gente tenta na figura enganar os nossos olhos, né? Fazer que a figura pareça uma caixa, um prisma. Prisma, pensa, é uma caixa de sapato, é um prisma, tá? Que a gente chama, a gente vai ver lá na frente, paralelepípedo. Mas é uma caixa, é um prisma, tá? Então a gente precisa enxergar isso, mas numa figura plana, que é o quadro negro, onde o professor faz o desenho, é uma folha de um livro. Então a figura é desenhada para você entender, mas imaginar que aquilo ali seja um sólido, ou seja, tem 3 dimensões, e não só 2 dimensões, como essa folha de papel, essa tela, que só tem comprimento e largura, né? Então você tem que imaginar a terceira dimensão. Então quando a gente faz um prisma, vamos imaginar aqui um prisma que seja um pentágono, tá? Vou fazer aqui um pentágono de qualquer jeito. Deixa eu até voltar aqui, que esse aqui não ficou bom, tá? Mas imagine que você tem aqui, ó, um pentágono, beleza? Ó, tá? E nesse pentágono, isso vai ser a base do nosso prisma. Então, tá vendo? É uma figura de 2 dimensões. Pentágono, todo mundo conhece, 5 lados, certo? E aí agora, você vai fazer as faces, né? Que a gente já vai ver as partes do prisma depois. Então, você tem aqui, ó, 5 faces, tá? Claro, imagine que todas elas são do mesmo tamanho, beleza? Tudo assim, plano, tudo plano na folha, colado na folha. E aí você vai dobrar aqui, dobrar aqui, dobrar aqui, dobrar aqui, dobrar aqui, e você vai dobrar aqui para cima, certo? Ó, você vai dobrar essas 5 partes para cima, como se fosse uma cebola. Bum, você vai fechar para cima. Isso aqui vai ficar o quê? Então você vai ter aqui, ó, um pentágono. Bom, aí está uma base. Então esse pentágono, imagine que agora eu estou olhando ele mais inclinado, ó. E essas bases, quando você dobra elas vão ficar desse jeito aqui, certo? Ó, uma base está lá, a outra base vai vir para esse lado aqui, ó, certo? A outra base vai estar desse lado aqui, certo? Tá? E assim você vai fechar esse pentágono aqui, ó. Opa, faltou aqui, ó. Tá? Aqui essa aqui ficou ruim, vamos repetir. Vou deixar assim mesmo. E essa aqui, tá? Certo? Então aí você vai ter esse pentágono com as faces laterais. E aí você tem duas bases. Então aqui você tem uma base e aqui em cima, que seria a tampa, seria outra base. Beleza? Tá? Então ali onde seria a tampa do pentágono, seria outra base. Certo? Então você tem sempre duas bases e as faces laterais.
Isso que a gente chama de, tá? Então, quando a gente fala de elementos do prisma, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é isso. Então, quais são os elementos de um prisma? Bases, sempre duas bases, em cima e embaixo, certo? Faces, que são sempre o quê? Quadriláteros, sempre quadriláteros, tá? Beleza? E arestas. O que são as arestas, gente? Arestas são todas as linhas que eu uso para desenhar o prisma. Então, tudo que você usou de linha para fazer esse prisma aqui, ó, tá? Então, essa reta, essa reta, essa reta, essa reta, essa daqui do lado, essa daqui do outro lado, essa daqui do outro lado, essa daqui desse lado aqui, né? Então, todas essas retas são as arestas, tá? Aí tem também os vértices, beleza? Os vértices. Importante também. O que são os vértices? Sempre que uma aresta encontra com a outra aresta, você tem um vértice, beleza? Ou seja, imaginando lá a sua caixa de sapato, né? Vamos imaginar a sua caixa de sapato aqui, ó, tá? Então, ó, uma aresta, vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. Então, e tem um vértice aqui que a gente não, né? Ele é pontilhado, vamos dizer assim, ó, tá? Mas você tem 8 vértices numa caixa de sapato, que é um prisma também. Outra coisa, gente, o prisma, basicamente, ele é sempre representado com altura maior, né? Do que, mas isso aqui não deixa de ser um prisma. Você tem uma base, que é um retângulo, e tem uma tampa, que é um retângulo, e tem as faces, né? Que também são retângulos, tá? Então, o que determina o nome do prisma, que é a classificação, quando a gente vai classificar um prisma, tá? Quando a gente vai classificar, a gente pode classificar de duas maneiras. Primeira é de acordo com a base, tá? De acordo com a base, ele pode ser o quê? Aí vai depender da base. Ele pode ser quadrangular, ele pode ser triangular, ele pode ser pentagonal, certo? Ele pode ser hexagonal. Então já viram que pode ser, né? Depende da figura da base, beleza? Então ele pode ser a base, vai ser, né, triangular? Pode, você pode aqui ter um prisma triangular, certo? E daqui você vai sair, né? E aqui em cima você vai ter outro triângulo, tá? Beleza? Tá? Então você tem um prisma triangular, tá? As faces geralmente lembra, as faces geralmente são retângulos, né? Geralmente pode ser quadrado. Por exemplo, um dado de jogo que a gente usa é um prisma, onde a base é um quadrado, a tampa, né, a base superior também é um quadrado e cada face também é um quadrado. Beleza? Então, isso é um prisma. Ah, pessoal, mas isso aqui não é um cubo? É, e o cubo é um prisma. Beleza? Então, cubo é um prisma. Paralelepípedo é um prisma, que é a caixa de sapato, né? O formato da caixa de sapato a gente chama de paralelepípedo, tá? E também é um prisma, beleza? Então, a primeira maneira que você usa para classificar um prisma é de acordo com a figura que está na base, nas duas bases, né? Que é a mesma figura, uma igualzinha à outra, tá? Que pode ser, então, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono e assim vai, tá? Uma outra maneira de classificar o prisma, então veja bem, então aqui, ó, eu tenho aqui uma base, certo? Pentagonal, então isso aqui já sei que é um prisma pentagonal, e tenho aqui, ó, a face dele, certo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele pode ser reto
certo? Ou ele pode ser inclinado, tá? Então, imagine que aqui você tem, ó, eu faço assim, né? Nossa, no papel é mais fácil, aqui não é tão fácil assim. Mas imagine que você tem aqui um prisma, que seria um prisma quadrangular, certo? Então, repare aqui, ó. Se ele está bem retinho, né, que não é o caso aqui, mas imagine que seja bem retinho, tá? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, beleza? Tá? Então, esse é um prisma reto, beleza? Mas também ele pode ser dessa maneira aqui, ó. Imagine que você tem aqui o chão, né? Então, aqui você tem um prisma, só que em vez de ele sair reto, como uma caixa de sapato que você encosta na parede, por exemplo. Então imagine a mesma base da caixa de sapato, só que ela está assim, ó. Então existe esse prisma, beleza? Esse prisma existe, tá? Ele vai ficar assim, tá? Então ele fica torto. Se você for medir a altura desse prisma aqui, por exemplo, ó, a altura desse prisma é a própria aresta. Tá? E a altura desse prisma não é aresta, porque ele está inclinado, e a altura é reta. Ó. Então, essa aqui seria a altura do prisma. E essa aqui é a aresta. Então, isso que muda. Então, não é sempre igual. Beleza? Então, aqui você tem a grande diferença de um prisma reto. Esse aqui seria um prisma reto, e esse seria um prisma oblíquo. Tá? Mas acredito, nas próximas aulas, vocês vão se aprofundar mais no prisma reto. Esse é o mais importante para a gente agora. Porque sobre o prisma oblíquo, a gente vai ver que dá para calcular volume, área lateral, mas não é tão estudado assim. Beleza? Tá? Então, nas próximas aulas, não agora, na próxima semana, vocês vão ver essa parte. O que a gente estuda do prisma? Né? O que pode cair em prova? O que vocês vão se ver com prisma? Vocês vão aprender a calcular o volume de um prisma, a área. Pô, professor, como área? Existe uma área, tá? Uma área que a gente chama de área total do prisma. O que é a área total? É você calcular a área, por exemplo, do quadrado, a área das faces, não é isso? E a área da tampa, que é outro retângulo igual a esse aqui. Né? Então você tem duas tampas e tem as 4 faces. Então você tem que calcular a área de cada um deles e somar. Claro que a maioria, esses 4 são iguais, as bases são iguais, então não é tão difícil. Essa área total, ela é área das bases mais a área lateral. Isso tudo vocês vão ver semana que vem, então não se preocupem agora. Só estou dando uma pincelada aqui. Então você vai aprender que num prisma você pode calcular a área total, você pode calcular só a área das bases, você pode calcular a área lateral. Se você somar as duas, você tem a área total. Tá? Então basicamente é isso, volume e área do prisma. Isso que vocês vão aprender, tá? Na próxima semana, provavelmente. Então sobre prisma, basicamente é isso. Né? E aí alguns prismas mais importantes que têm nomes, como a gente já comentou aqui. Né? Então um deles seria o paralelepípedo, né? E um outro, por exemplo, seria o cubo. Né? Seria o cubo. Né? Então esses são prismas mais conhecidos, né? Que o pessoal tem, né? Usa muito como exemplo, mas às vezes se confundem, porque se você for pegar um prisma de uma base hexagonal, por exemplo, né? Prisma de uma base hexagonal, 6 lados, então ele não tem nada a ver com uma caixa de sapato, né? Então você precisa viajar um pouco mais, tá? Você precisa imaginar outros prismas, beleza? Tá? Então, por exemplo, quem assiste luta aí de MMA, né? De MMA. A luta acontece aonde? Num octógono, né? Octógono que eles falam, né? Dentro de um octógono. Por quê? Porque a base, aquilo ali é um prisma, mas a base do prisma tem 8 lados, né? Então você tem aqui, ó,
basicamente, ele faz isso, né? Basicamente, ele faz assim, 4 lados para cá e 4 lados para cá, certo? E aí você tem as, né? Ó, você tem as grades, não é isso? E a parte de cima. Você vê que aquele octógono, o octógono não é nome, o octógono é o nome só da base, certo? Mas é um prisma, então a figura é um prisma também, prisma octogonal, beleza? Então, um prisma octogonal, ele tem 8, é um octógono na base, tanto inferior como na base superior, tá? Claro que lá na luta não existe a base superior, ela é aberta, né? Só existiria se tivesse uma tampa e os caras ficassem dentro do octógono, tá? Então não existe a base superior do octógono. Entendido isso, gente? Tá? Então, o prisma, o nome do prisma depende da base, né? Fora isso, sempre quadriláteros são os vértices, beleza? E, obviamente, são iguais, tá? Todos os vértices, as faces são iguais, né? As duas bases são iguais, mesmo que o prisma seja oblíquo, você só pegou, imagine que você tem aqui, ó, uma tampa, né? Um prisma que tem aqui uma caixa de sapato, então tem a base e tem a tampa, e você consegue forçar ela para o lado aqui, ó, certo? Tá? É basicamente isso. Você pegou duas paralelas e inclinou para um lado, né? E inclinou para o lado, tá? Mas as bases continuam paralelas, ó. As bases, elas só saíram uma de frente para a outra, estava em cima e foi para o lado, mas elas continuam paralelas. Só as faces as arestas, né, que já eram 90 graus, e inclinaram. Beleza? Tá? Vou procurar alguma figura, né, e vou colocar aqui para a gente ter essa ideia melhor. Bom, então, achei essa figura aqui, gente, olha só. Isso aqui é uma construção, né, isso aqui é uma prova, tá? Caiu num concurso, num vestibular, alguma coisa assim. Mas eu só coloquei aqui para vocês verem, ó. Então, isso aqui é um prisma oblíquo. Então, imagine, essa base aqui é exatamente igual àquela tampa que está lá em cima. Aqui você tem uma outra aresta lá atrás, certo? Então, essa tampa é igualzinha a essa que está aqui embaixo, né? As bases são iguais e são paralelas. Essa tampa é paralela a essa daqui, tá? O prisma, você tem que sempre imaginar o seguinte, se você olhar de lado, ele vai virar um paralelogramo, entendeu? Ele vai virar um paralelogramo. Então, repare que esse lado é paralelo a esse, lembra? Paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Então, ele continua paralelo, beleza? Você não ficou, não entortou assim, tá? Então, era um retângulo, e você simplesmente inclinou ele, entendeu? Então, ele vira um paralelogramo. Mas tanto a base, as duas bases continuam paralelas e os lados também paralelos. Então, em vez de você ter ou quadrado ou retângulo na face, você vai ter paralelogramo, que a gente já viu que não é 90 graus. Beleza? Então, essa é a diferença principal do prisma oblíquo. Ok? Tá? Então, basicamente, sobre prisma é isso. Sobre pirâmide, gente, a gente vai aprofundar um pouco mais também depois, mas só para você ter uma ideia do conceito. A pirâmide é praticamente igual a um prisma, só muda o seguinte. Então, você tem aqui a base, né? Então, no nosso caso aqui, vamos fazer uma base aqui, vamos fazer a base quadrangular, né? Não vamos complicar tanto. Então, você tem aqui uma base. Imagine que isso aqui seja um retângulo, porque está em perspectiva. É isso que eu digo. Ó. Eu desenho essa figura para vocês e falo, imagine que isso aqui é um retângulo. Aí você fala assim, professor, mas isso não é um retângulo nunca, isso é um paralelogramo. Então, mas eu quero que você imagine uma coisa chamada perspectiva. É como se você pega a tua mesa, e olhasse ela se você olhar ela bem de cima, a tua mesa vai estar assim, ó. Né? Sua mesa é um retângulo. Então ela vai estar aqui. Se você olhar lá de cima,
Se você estiver em cima da mesa, bem em cima da mesa, olhando para baixo. Agora, se você estiver aqui de lado, você vai enxergar a tua mesa, ó, assim, não vai? Você vai enxergar ela assim, ó. Aqui está o pé da mesa, os pés da mesa estão aqui embaixo, tá? Então, repare, é isso que eu digo para vocês, a gente está enganando os nossos olhos. Você está olhando, na verdade, essa figura é um paralelogramo, tá? Mas ela está representando um retângulo, que é o tampo da mesa, certo? Então, quando eu quero desenhar aqui a base de uma pirâmide, a base de um prisma, tudo bem, essa figura é um paralelogramo, mas está representando um retângulo, beleza? Tá? Ou um quadrado, no caso, tá? Então, essa pirâmide, ela tem a base quadrangular, né? E ela tem uma altura. A única diferença da pirâmide para o prisma, né? É que quando eu falo em pirâmide, todo mundo já sabe que é uma pirâmide, né? Então perde a graça. É que em vez das retas, né, das arestas saírem 90 graus aqui, isso nunca vai acontecer, tá? Porque todas as arestas se encontram num único ponto lá em cima. Aí vai depender da altura. Se for aqui embaixo, a pirâmide é assim. Se for lá em cima, a pirâmide é assim, entendeu? Tá? Então, na pirâmide, o que a gente pode ter certeza, né, nas pirâmides? Que as faces laterais são o quê? São sempre triângulos. Correto? Posso afirmar? Posso. Posso afirmar mais? Posso afirmar que são triângulos isósceles. Isósceles têm dois lados iguais, claro. Olha aqui, ó. Se você puxou, vamos até apagar essa aqui, né? Até apagar essa aqui, vou ficar com essa menor aqui, ó. Você puxou uma aresta aqui e uma aresta aqui, você formou, porque veja bem, na pirâmide, esse ponto cai bem no meio da figura aqui, ó. Bem no meio da base, tá? Então ela é bem distribuída, não é uma pirâmide torta. Então você vai ter isso na pirâmide regular. Vamos falar só da pirâmide que a gente vai ver, tá? Que a gente vai estudar, a principal. Existem outros casos de pirâmides também. Você pode ter uma pirâmide assim, com a ponta aqui? Pode. Uma pirâmide oblíqua? Pode. Pode. Né? Ela é torta. Então o bico, vamos dizer assim, né? Em o vértice principal, que ele lá em cima, em vez de cair bem no meio, ele vai para o lado, certo? Mas é difícil até você achar alguma coisa nesse sentido, em termos de construção, alguma coisa assim. Quando se fala em pirâmide, você lembra logo das pirâmides do Egito, onde as bases são quadradas, né? E existe a altura lá, beleza? Então é basicamente isso aqui, ó. Mas a pirâmide pode ter a base triangular? Pode também. Pode ter a base triangular, tá? Só lembrando que o vértice vai cair bem no meio do triângulo, tá? Bem no meio da base. Ok? Tá? Essa basicamente é a diferença. Então, se você for comparar a quantidade, por exemplo, se eu tenho uma pirâmide quadrangular e um prisma quadrangular, repare, eles vão ter quase o mesmo número de faces. A única coisa que vai mudar é que, ó, você vê, tem uma base, aqui também tem uma base. Tem 4 faces, aqui também tem 4 faces em volta. A única coisa que vai mudar é que a pirâmide não tem essa face, essa base, né? São duas bases no prisma e na pirâmide você só tem uma base. Você só tem uma base, tá? E aí sempre na pirâmide você vai estar falando de triângulo. Vai calcular a área. Então a área lateral é a área de um triângulo, né? Então não vai fugir da área do triângulo porque toda face da pirâmide é um triângulo, tá? Mas isso a gente vai vendo. Nessa primeiro momento é você entender o que é prisma, o que é pirâmide, qual a diferença entre eles, e o prisma, como é que a gente dá nome. Pirâmide é a mesma coisa. Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide hexagonal, pirâmide pentagonal. É a mesma base do prisma, só que em vez de sair 90 graus, todas se juntam num único ponto, né? Que é um dos vértices, beleza? Que está lá em cima da pirâmide. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse primeiro contato vai ser isso. Semana que vem a gente vai aprofundando mais nesse tema, tá? E aí, isso seria a nossa próxima avaliação para fechar o nosso ano. Estamos na reta final, beleza?
E não esqueçam das nossas lives. Vamos fazer mais live? Não, né? Aula no Meet. Mas não deixa de ser live, né? Porque a gente vai estar se falando ali tudo ao vivo, né? E vai trocar aí umas ideias. Beleza, gente? Então valeu. Aquele abraço para vocês. Obrigado. E tudo de bom, hein? Se cuidem.